A Fiel já sabe que, quando a gente volta aqui para falar do Corinthians, não é para passar pano para ninguém, mas para encarar a real do jeito que ela precisa ser dita. E a verdade, por mais que incomode alguns, é que o Corinthians vive hoje um dilema que não tem nada a ver com esquema, com padrão tático, com treinador ou com teoria conspiratória. O problema é outro. É muito mais básico, muito mais visível e, ao mesmo tempo, é aquilo que uma parte da torcida insiste em fingir que não enxerga. Falta qualidade técnica, falta força física, falta elenco, falta material humano para competir ao nível que o Corinthians deveria competir. É duro falar isso? É. Mas alguém precisa dizer. Porque o time até tenta, o desenho tático até existe, a disposição inicial até aparece, só que tudo vai se desmanchando conforme o jogo avança. Não porque o treinador errou tudo, não porque o Corinthians entra desligado, mas porque o elenco foi mal montado e simplesmente não consegue sustentar 90 minutos de competitividade. No primeiro tempo, até aparece algum brilho, alguma organização, mas sempre tem aquele momento em que o gás acaba, em que as pernas começam a pesar, e é aí que todo mundo percebe que a coisa não é sobre vontade, é sobre limitação. E quando o torcedor insiste em falar que falta padrão de jogo, que falta comando, que falta mudar tudo, eu entendo a frustração. Mas falta olhar o jogo com um mínimo de calma. Porque padrão até existe. Dá para ver claramente o que o técnico tenta fazer. O que não existe é execução, porque o jogador não aguenta. Jogador lento, jogador que perde na corrida, jogador que cansa, jogador que não acompanha, jogador que tenta competir, mas não tem a ferramenta para isso. E aí, claro, o time desmonta, e quando desmonta, sofre. O segundo tempo contra o Botafogo foi mais uma dessas provas que já viraram rotina. O Corinthians voltou morto, completamente sem perna. Era nítido que o desgaste do primeiro tempo ia cobrar o preço. E cobrou. O Mateuzinho foi para dar um bote que não podia dar porque não tinha condição física para voltar. O Dieguinho, garoto ainda cru, ficou vendido na cobertura porque também já estava esgotado. E o Botafogo aproveitou exatamente a brecha que todo adversário tem aproveitado. O lado direito da defesa do Corinthians, que virou praticamente uma avenida aberta para quem quiser passar. Não é de hoje, não é de ontem. É algo repetido, jogo após jogo. E não adianta querer empurrar isso para a conta do treinador como se ele fosse um mágico capaz de transformar jogador lento em jogador veloz, jogador fraco em jogador forte, jogador cansado em atleta de alto nível. Isso não existe. O que existe é um elenco montado de maneira equivocada, com escolhas que não fazem sentido competitivo, com jogadores que não se encaixam entre si e que não têm características complementares. E quando você soma tudo isso, dá exatamente esse Corinthians que a gente vê. Um time que tem vontade, mas que não sustenta, que tenta, mas não executa, que luta, mas que não aguenta. Aí entra o problema das mudanças. O Corinthians, em geral, piora quando mexe. Isso porque o banco não oferece nada melhor do que o que está em campo. Só que, ironicamente, contra o Botafogo, o time melhorou depois das substituições justamente porque quem saiu estava completamente morto. Bidu, Garro, Carrillo, todos já sem conseguir correr. E quando entraram jogadores com um mínimo de fôlego, a dinâmica mudou. O Vitinho, por exemplo, que não é craque nem perto disso, entrou com uma disposição que falta em muita gente. E só isso já fez o time voltar para o jogo. O problema é que não dá para depender eternamente de lampejos de energia de quem entra do banco. Não dá para achar que todo jogo vai aparecer um garoto disposto a correr mais do que devia para cobrir o buraco deixado por um companheiro experiente.
Não dá para achar que todo jogo vai ter um lance salvador, uma jogada isolada que segura um resultado. Porque futebol não é construído de lampejos, é construído de constância, e o Corinthians hoje não tem constância nenhuma. E aí entra aquela discussão eterna sobre treinador. Tem gente que termina o jogo e já quer demitir o Dorival. Parece que a análise é automática, imediata, preguiçosa. Empatou? Demite. Perdeu? Demite. Tomou virada? Demite. Só que se fosse tão simples assim, o Corinthians seria campeão todo ano. O treinador não tem como corrigir tecnicamente um lateral que não consegue acertar um cruzamento ou que erra o tempo de bote. O treinador não tem como transformar atacante que domina mal e perde gol cara a cara em goleador de elite. Ele pode ajustar posicionamento, pode trabalhar movimentação, pode montar variação, mas não pode fabricar qualidade onde ela simplesmente não existe. Por isso é tão perigoso quando parte da torcida começa a falar de cabeça de técnico como se isso fosse resolver tudo. Porque não vai. O elenco é fraco. O elenco é pesado. O elenco é lento. O elenco é cheio de escolhas erradas, e enquanto isso não mudar, pode colocar quem quiser no comando. Pode ser Dorival, pode ser Ramon Dias, pode ser quem for, vai sofrer o mesmo. E tem mais. Agora entra o caso Martínez. E aí sim, é um ponto crucial, não porque ele seja craque, mas porque o comportamento do clube diante dessa situação vai dizer muito sobre a autoridade do treinador. Se Dorival decidir afastar e o clube interferir, vai ficar claro que não existe respaldo para o técnico trabalhar. E se não existe respaldo, aí sim podemos discutir ambiente, comando e clima interno. Mas isso é diferente de culpar o treinador pelo desempenho técnico do time. O problema é que, enquanto se discute autoridade, o campo mostra outra realidade. O Corinthians tem jogadores lentos, jogadores sem explosão, jogadores com dificuldade de tomar decisão, jogadores que não conseguem impor minimamente a parte física. E futebol moderno cobra isso. Se o time não acompanha fisicamente, você vira vítima do adversário. E é exatamente por isso que o jogo do Corinthians hoje é um exercício de paciência e observação. Não é só olhar para o resultado, é analisar cada detalhe, cada movimento e perceber que, em muitos casos, o que parecia falta de vontade era, na verdade, limitação física e técnica. O Mateuzinho, por exemplo, virou o alvo de críticas, mas não é questão de querer ou não jogar. Ele tenta, se esforça, mas simplesmente não consegue competir com a velocidade e força física dos adversários. E quando um jogador assim está do lado de alguém como o Dieguinho, que também está no início da carreira e ainda não tem corpo para aguentar 90 minutos, a conta não fecha. É por isso que tomamos gols que parecem absurdos, mas que na prática são reflexo do que o elenco oferece. E o mesmo vale para o Rodrigo Garro, que tem lampejos de habilidade, mas não consegue sustentar seu desempenho durante todo o jogo. Ele faz uma boa jogada, marca um gol importante, mas depois desaparece do jogo. E isso é um problema do elenco, do psicológico e da própria cultura do time. Jogador mimado, protegido, que não sente a pressão de ser constante, acaba sendo um risco. Porque futebol não é feito só de talento. É feito de constância, esforço e disciplina. E quando você soma talento irregular com força física limitada, o resultado é exatamente o que vimos. Um Corinthians que tenta, que se esforça, mas que se entrega em momentos cruciais. O segundo tempo contra o Botafogo escancarou exatamente essa realidade. O time entrou completamente sem fôlego. E a sequência de gols sofridos foi um reflexo direto dessa condição física. O primeiro gol nasce de uma tentativa frustrada do lateral de fazer o bote.
Ele não consegue completar a ação, deixa um buraco e o adversário explora de forma cirúrgica. Depois, o Dieguinho tenta compensar, mas não tem condições de cobrir sozinho. O segundo gol vem de cobrança de escanteio, onde novamente a falta de força e posicionamento adequado pesa. Jogadas que pareciam simples se transformam em problemas insuperáveis por causa da fragilidade física de quem está em campo. E é exatamente isso que separa o Corinthians de times de ponta. Não é teoria, não é questão de torcida estar reclamando, é simples análise de capacidade. Time que quer competir em alto nível precisa ter intensidade, precisão e consistência. E quando isso falta, até o melhor treinador do mundo sofre. É por isso que, quando alguns pedem a saída do Dorival imediatamente, parece uma reação emocional, sem análise profunda. O treinador pode ajustar, pode planejar, pode tentar corrigir, mas não consegue transformar a matéria-prima em ouro se ela simplesmente não tem qualidade. O problema não é só técnico, é estrutural. Olhar para o elenco e perceber que jogadores como Alberto, Garro e Carrillo não conseguem desempenhar o mínimo necessário para equilibrar um jogo é fundamental. Eles podem até fazer uma boa jogada isolada, mas não sustentam 90 minutos e isso coloca o time inteiro em risco. O Vitinho entrou correndo, disposto e mostrou que esforço físico ainda faz diferença. Mas depender desses lampejos é viver de milagres, e futebol não pode ser sustentado por milagres. É preciso consistência. E isso é algo que falta de maneira gritante no Corinthians atual. Outro ponto que não dá para ignorar é a questão das escolhas de elenco. Jogadores que foram oferecidos, que poderiam acrescentar fisicamente ou tecnicamente, foram descartados. Optou-se por proteger alguns jogadores mimados, apostar em talentos que ainda não tinham corpo ou experiência para suportar pressão, e isso resultou exatamente no que vimos. Um time que até tem padrão tático, mas que se desmonta por falta de capacidade de execução. E enquanto isso não mudar, qualquer discurso sobre técnico ou esquema tático é apenas um paliativo. O problema vem da base, da montagem do elenco, das decisões de contratação e da preparação física. E aí, chegamos a um ponto crucial: autoritarismo e respaldo do treinador. O caso Martínez é emblemático. Se o Dorival ceder à pressão interna ou do elenco, ficará claro que a autoridade do técnico é limitada. Isso impacta diretamente na disciplina do time, na postura dos jogadores e na execução do que ele planeja. Mas, mesmo com respaldo, ele ainda não consegue contornar limitações físicas e técnicas individuais. O time sofre e o treinador sofre junto. A diferença entre um time bem montado e um time fraco fica evidente justamente nessas horas, quando decisões individuais no campo custam gols, resultados e pontos. E é por isso que se vê tanta frustração da torcida. Não é só sobre gostar ou não de um treinador, é sobre perceber que o time não acompanha o nível físico e técnico necessário para competir. E quando se fala em futebol moderno, não se trata apenas de toque de bola ou variações táticas, trata-se de intensidade, capacidade de executar sob pressão e resistência física. Jogadores lentos ou sem explosão, que se cansam antes do segundo tempo, tornam qualquer planejamento estratégico irrelevante. O que se discute é a realidade nua e crua. O Corinthians, nesse momento, é limitado em vários aspectos que vão além de instruções do treinador. E dentro desse contexto, as substituições se tornam fundamentais. Mas o que vimos é que só funcionam porque entram jogadores que conseguem fazer mais do que os titulares que já estavam exaustos. Vitinho entrou, deu disposição, correu.
mostrou que ao menos alguém tinha pernas para jogar. Mas isso não resolve o problema de fundo. Se o Garro tivesse condições físicas e postura correta, se o Mateuzinho tivesse força e consciência tática, o time nem precisaria dessas entradas milagrosas. O resultado de qualquer partida depende da soma das qualidades individuais, e quando elas não existem, qualquer vitória parece um acidente. Qualquer empate é um alívio, e cada derrota um reflexo lógico da realidade do time. E é nesse ponto que a análise se torna ainda mais dura. Não se trata de querer ou não jogar, mas de entender que esforço físico e qualidade técnica são limitados e que o treinador não é capaz de compensar carências estruturais. O Corinthians hoje tem lampejos, tem tentativas, mas falta o básico para competir de igual para igual. E enquanto não houver mudanças no elenco, no preparo físico e na mentalidade de alguns jogadores, qualquer análise sobre técnico, esquema ou padrão de jogo será apenas superficial. O que pesa de verdade são essas limitações técnicas e físicas que definem cada resultado e expõem a realidade nua e crua do Corinthians no momento. E não podemos esquecer que, além da limitação física e técnica, o fator psicológico pesa demais. Jogadores que se acomodam, que se acham acima do time ou que não têm consistência acabam prejudicando não só a si mesmos, mas todo o coletivo. Cada bola perdida, cada falha de marcação ou tentativa mal feita gera efeito cascata. Desorganiza a equipe e deixa o Corinthians vulnerável a contra-ataques. E o pior é que essas situações se repetem com frequência, porque o time não tem aquele equilíbrio entre experiência e juventude, entre força física e talento técnico, que permitiria absorver os erros e manter a competitividade durante todo o jogo. E é justamente essa falta de equilíbrio que coloca qualquer treinador em situação complicada. Mesmo com ajustes táticos inteligentes, substituições bem feitas e estratégias pensadas, o que determina o resultado final é a execução individual dos jogadores. Um lance mal feito, uma disputa perdida ou uma saída errada na defesa pode mudar completamente o rumo da partida. Por isso, enquanto o Corinthians não conseguir unir talento, força, disciplina e inteligência de jogo, cada partida será um teste constante de paciência. E qualquer resultado positivo parecerá mais um reflexo de sorte do que do desempenho coletivo consistente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, os corredores do Parque São Jorge estão em polvorosa. Rumores recentes apontam que Osmar Stabile, empresário e atual presidente do Corinthians, estaria prestes a anunciar a maior venda de SAF da história do país. Quem esteve próximo ao dirigente garante que ele fez um discurso emocionado, deixando transparecer não só a magnitude financeira do negócio, mas também o impacto que isso poderá ter no futuro do clube. A movimentação teria chamado a atenção de diversos investidores e grupos interessados em se aproximar do futebol nacional, interessados não apenas no potencial esportivo do Corinthians, mas também na forma como a gestão de Stabile tem inovado em negócios envolvendo clubes e ativos esportivos. Fontes internas comentam que, durante o pronunciamento, o presidente chegou a se emocionar ao mencionar o legado do clube e a responsabilidade de conduzir a instituição nesse momento histórico. Ainda é cedo para saber todos os detalhes, mas especulações apontam que o valor envolvido na transação seria recorde absoluto, superando tudo que se viu no Brasil até hoje.
Há quem diga que essa operação pode transformar o Corinthians em um modelo de gestão para o país, aproximando-o de estruturas europeias e criando novas possibilidades de receita, marketing e até captação de talentos. Entre torcedores e comentaristas, o burburinho cresce. Uns celebram a audácia do presidente, enxergando no negócio uma chance de o clube consolidar sua força no cenário nacional e internacional. Outros, mais cautelosos, questionam se a magnanimidade da venda não poderá comprometer certas tradições ou a identidade que os apaixonados pelo Corinthians tanto prezam. A tensão, portanto, é palpável. Cada conversa em bares, redes sociais e até nos estádios carrega pitadas de especulação, entusiasmo e um certo receio do que vem pela frente. Enquanto isso, Stabile permanece discreto quanto aos números e condições da negociação, mantendo um mistério que só alimenta ainda mais o burburinho. Para quem acompanha o futebol de perto, a sensação é de que estamos diante de um marco, um daqueles momentos que no futuro serão lembrados como ponto de virada. Entre rumores, sussurros e análises, o certo é que o nome de Osmar Stabile ganhou destaque absoluto. E o Corinthians parece estar prestes a entrar em um capítulo completamente novo de sua história. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!